Sejam bem-vindos. Estamos aqui no portal da Engenharia Mecânica para dar andamento nessa nossa série Veículos Elétricos e Híbridos, mais focado na parte de conceitos de tecnologia. Nós já estamos entrando aqui nessa parte 3, tá? Componentes e sistema dos veículos elétricos. Nós já começamos aqui uma introdução dos motores elétricos, Esperamos continuar nessa introdução nesse vídeo e passarmos a falar um pouco, além da introdução dos motores elétricos, alguns componentes dos motores elétricos, tá? Porém, gente, antes de continuar, eu queria pedir a você que colabore, se inscreva no canal, deixa seu like, se não gostar, deixa que não gostou, faz parte do que a gente está se propondo aqui, não tem problema, tá? Mas eu gostaria de contar com sua ajuda, porque só assim a gente consegue botar esse trabalho para frente, tá? Pois bem, no vídeo anterior nós falamos aqui, começamos a falar dos tipos de motores usados em EVs, em veículos elétricos, e nós falamos dos motores de corrente contínua, tá? Falamos dos tipos de corrente contínua e vamos nos deter hoje aos motores de corrente alternada, os tipos de motor, falar dos motores de corrente alternada. Isso daqui não é um ataque completo, é uma introdução, tá? Isso é uma introdução. Lá na frente nós vamos detalhando e falando mais de cada tipo desses motores, tá? Pois bem, esses motores de corrente alternada são os componentes essenciais dos veículos elétricos. Eles oferecem eficiência e um desempenho superior em comparação aos motores de corrente contínua. Os motores de corrente contínua, eles são muito importantes porque eles também têm grande torque de partida, mas eles são mais pesados, eles são menos eficientes em algumas situações. O motor de corrente alternada, vocês vão ver durante o transcorrer desse trabalho que eles são bem mais importantes para os motores elétricos, Essa figura aqui 3.3, ela apresenta um motor de corrente alternada para veículos elétricos. Você está vendo aqui é um motor potente, apesar de compacto, mas é potente, o cabeamento em cor laranja, Lembrando que quando você tem a cor laranja dentro de um motor de um veículo elétrico, qualquer cabeamento laranja deve-se ter cuidado porque significa alta tensão naqueles cabos, Esse aqui é o cabo de ligação do nosso motor, tá? Só um momento de desligar isso aqui que apareceu aqui. Pois bem, vamos para frente. Os motores de corrente alternada utilizados em veículos elétricos, eles são de dois tipos. São os motores de indução, que são os motores assíncronos, e na frente nós vamos ver que além dos motores de indução, que são dois tipos, é o motor de indução e os motores de ímãs permanentes, que tem ímãs permanentes nos seus rotores, ímãs permanentes inclusive caro, feito de terras raras, tá? Pois bem, então nós temos dois tipos de motores, desse tipo de motores aqui, dois tipos, o de indução, que são os assíncronos, são motores mais robustos e mais fáceis de produzir em larga escala, tá? Eles não requerem ímãs permanentes, como eu falei, e são usados em veículo elétrico, por exemplo, da Tesla, esses motores de indução, Lembrando que nós temos dois tipos de indução e os motores de ímãs permanentes, que são os motores síncronos. Esses daqui são os assíncronos e nós temos os síncronos. Lá na frente nós vamos entender melhor o que é síncrono e assíncrono, tá? Vamos em frente. Como eu falei, nós temos os motores de indução e esses motores aqui síncrono, que são de ímãs permanentes, Eles usam ímã permanente no rotor, isso aí para gerar um campo magnético que seja mais eficiente. Realmente, os ímãs permanentes nos rotores, eles geram campos que são mais eficientes, eles têm maior volume de campo elétrico. Muito embora, como eu falei, eles são feitos de terras raras e são caros, encarece o motor e, consequentemente, o veículo, Esse tipo de motor síncrono, eles são usados em diversos modelos de EVs, exatamente por sua eficiência energética. Ele tem uma eficiência energética muito grande por causa de seus rotores existentes aqui, tá? Que tem pastilhas de ímãs permanentes, tá? Vamos para frente. Uma das principais vantagens do motor de corrente alternada é a sua capacidade de fornecer torque consistente, uma ampla faixa de velocidade, O que é o ideal, na dinâmica de condução de um veículo. Um motor elétrico não é um motor estacionário, então você tem que ter um motor para funcionar em trepidações e em movimentos, de aumento de torque, diminuição de torque, aumento de torque, diminuição de torque.
isso constantemente durante a condução do veículo, né? Então, esse é uma das principais vantagens do motor de corrente alternada, é a sua capacidade de fornecer um torque consistente em uma ampla faixa de velocidade, seja baixa ou alta, tá? Só para lembrar aqui, esses motores aqui, né, esses motores corrente alternada, eles tendem a ser mais leves e, logicamente, mais compacto. Isso aí contribui para a eficiência energética e a autonomia dos veículos, porque, como nós falamos já, os veículos elétricos, eles têm um grande problema, que é o peso, né, o peso da bateria, principalmente daqueles puramente elétricos, que tem que ter uma bateria muito robusta, né, os puramente elétricos, são os EVs, ou os BEV, né, veículos elétricos a bateria. Pois bem, então esses motores, eles contribuem para isso, porque eles são mais leves e com isso ele contribui para a maior eficiência energética, né, e autonomia dos veículos, porque se o veículo pesa menos, ele vai consumir menos, tá? Pois bem, terminada essa parte aqui, vamos começar a falar breves introduções dos componentes de um motor elétrico, tá? Nós vamos começar apresentando o básico. Nós não podemos aqui chegar a explodir um motor e falar de tudo que um motor elétrico tem, até porque isso é do conhecimento de muita gente, né? Alguns detalhes que são voltados aos veículos elétricos é que a gente vai detalhar durante esse nosso trabalho, né? Então nós temos aqui o rotor, o estator, as bobinas e campos magnéticos. Lógico, o campo magnético pode não ser considerado um componente, é muito abstrato, né? Ele não é um componente físico, o campo magnético, mas nós vamos falar dele como sendo um componente do motor elétrico, tá? O rotor, né? Esse rotor é uma das principais partes, logicamente, porque ele desempenha a função fundamental de acionar o motor, o eixo do motor, que por sua vez aciona o semi-eixo que gira a roda, né? Então o rotor é importante, podemos ver aqui numa vista explodida aqui de um componente do sistema de veículos elétricos, né, o BEV, né? Isso aqui os componentes do sistema do veículo BEV. Aqui nós temos a parte de transmissão, aqui a parte do estator e o famoso rotor aqui, o tamponamento. Isso aqui normalmente é um sistema de controle, né? E essa parte aqui, que está em laranja, como eu falei, é exatamente a parte perigosa. Você, quando vê essa parte laranja, ter cuidado, porque significa alta tensão, acima de milhares de volts aí, né? E aqui nós temos o destaque do nosso rotor, tá? Então essa figura, ela detalha direitinho, inclusive a parte de transmissão, que não é o nosso caso agora, isso aí vai ser mais para frente, tá? Esse componente, né, o rotor, ele gira no interior do motor e ele é o responsável, tá aqui, ele é o responsável pela conversão de energia, né? Logicamente, de energia elétrica e energia mecânica, que é então usada para movimentar geralmente os motores, ou eles ficam centrais, ou fica no eixo, ou no semi-eixo, depende da concepção, se o motor pode ser também um veículo elétrico paralelo ou em série. Isso aí a gente vai ver mais na frente. Mas ele é o responsável por movimentar o veículo, tá? O rotor, ele é muito importante. Conforme nós já falamos anteriormente, os veículos, eles utilizam dois tipos de motores, né? O motor de indução ou o motor de ímã permanente, né? Pois bem, em ambos os tipos é o rotor que interage com o estator, né? O rotor, perdão, voltando aqui, é o rotor que interage com o estator, tá? Que é a parte fixa do motor e que contém enrolamentos que geram um campo magnético rotativo, né? É exatamente essa parte aqui que gera o campo magnético rotativo que induz corrente no rotor, tá? No motor de indução, o rotor é composto por um núcleo de metal, né? Ele tem um núcleo de metal, né? E as barras condutoras que são em forma de gaiola de esquilo, né? Disposta mais ou menos com a forma de gaiola de esquilo. É mais ou menos como a gente apresenta aqui na figura 3.5, né? Você tem aqui o estator, a parte de cabeamento das fases aqui, e você tem o rotor, né? Um núcleo de metal de aço laminado, um material magnético, né? Com destaque aqui para o rotor e o estator, essa figura é importante. E aqui nós temos o enrolamento do estator, né? Então, o rotor é composto por um núcleo forte aqui, de metal, né? Com aço laminado, e umas barras condutoras, né? Essas barras, as barras condutoras formando um tipo de gaiola de esquilo, tá? Quando a corrente elétrica é acionada nos enrolamentos do estator, né, a gente já sabe,
todos nós que somos da área técnica, que um campo magnético é gerado induzindo uma corrente no rotor. Pois bem, essa corrente, esse campo magnético que é gerado pela corrente no estator, ele induz uma corrente nesse rotor. Essa corrente induzida no rotor, ela cria seu próprio campo. Então, você tem uma corrente que alimenta o estator, essa corrente gera um campo magnético, isso aí é física pura. Esse campo magnético gera uma corrente aqui, e essa corrente, ela cria seu próprio campo magnético também no estator. Isso aí é que faz com que o motor gire, o rotor gire. Por quê? Porque esse campo magnético aqui, junto com eles são defasados de graus elétricos. Eles não podem ser em fase, ele tem que ser defasado, porque quando ele é defasado, ele tem o torque, né? Se eles forem em fase, eles não giram de jeito nenhum. Então, o segredo do giro do rotor é exatamente a defasagem do campo magnético gerado pelo rotor, pelo estator, né, que gera uma corrente. Essa corrente no rotor, ela gera seu próprio campo magnético, tá? E esses dois campos, eles são defasados em graus elétricos. Na hora que eles se encontram, eles dão o torque, o violento torque gira. Eu sempre brinco que se não tivesse essa defasagem em graus elétricos, seria como você pegar uma bicicleta com os dois pedais em 0 grau, né? Você pegar uma bicicleta para andar com ela assim, certamente você não ia conseguir dar torque no eixo da sua bicicleta, né? Você não ia. É tanto que a bicicleta ela é defasada de 180 graus exatamente para que você consiga dar torque no eixo. Se você tivesse os dois pedais da bicicleta em ângulos iguais, né, em série, ia ser difícil você conseguir. Então é mais ou menos o que acontece na nossa mágica aqui a nossa mágica do motor elétrico, isso seja motor elétrico para veículos elétricos, motor elétrico que gira a bomba da água lá da piscina, qualquer tipo de máquina de indução, né? Pois bem, então a gente está terminando esse nosso papo aqui sobre os componentes de motores elétricos, falamos do rotor. No próximo vídeo nós vamos continuar, né, falando dos estatores, né, e de outros componentes, campo magnético também. Nós vamos explorar isso mais na frente, tá? Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço, né? Espero que você tenha dado seu like. Se não lembrou de dar, deixe seu like. Se inscreva no nosso canal, ajude a gente, compartilhe o vídeo, tá? E que no próximo vídeo nós vamos continuar falando dos componentes de motores elétricos, tá certo? É uma satisfação estar fazendo isso aqui, porque eu faço o que eu gosto. Então, se eu gosto, é importante fazer. Eu não me estresso, é uma coisa que me dá prazer fazer isso e estar aqui comunicando essas coisas e ao mesmo tempo podendo também receber críticas, tá? Recebendo dicas e coisas que tenha falha. Você envia para o meu e-mail que está no começo aí da apresentação, que a gente, se não tiver resposta, a gente indica aonde obter, tá? Eu agradeço a sua presença, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!